consultório médico, mas tendo ela só tá com uma crise, só tá com umas estereotipias um pouco mais aumentada, falando um pouco mais alto, assim, que ela mesma fala que dá conta de se autorregular, então ela terá o acesso normal à sala por livre demanda. E essa sala pode ser utilizada tanto para as pessoas que vêm visitar quanto os colaboradores da casa, certo? Sim, aí até os profissionais também da casa, né? Porque às vezes um profissional tem, às vezes, sei lá, pode ter uma reunião e acabou se desgastando demais na reunião, criou uma ansiedade, então ele pode ir lá também se autorregular emocionalmente. Então tem essa porta aberta também, tanto os profissionais, os terceirizados, todos que estão aqui dentro da casa, seja visitantes ou colaboradores. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente falou muito em TDAH, pessoas neurodivergentes, mas pode acontecer de qualquer pessoa, de repente, em um momento de estresse, se desregular, né? Sim. E como isso acontece? De repente, muito estresse, a gente vem em dias cada vez mais cheios de demanda, né? A pessoa pode se desregular. Geralmente, muitas vezes, assim, a pessoa está numa audiência pública, com os nervos exaltados, né, que a gente fala, e aí, assim, se desregula mesmo emocionalmente. Tem gente que tem crise de choro, então, assim, aí eu só preciso de um espaço calmo, quieto, para eu me autorregular, que eu não estou podendo ver aquela pessoa, ou eu não estou podendo estar naquele espaço nesse momento. Então, essa pessoa terá livre acesso ali e entrará na sala e poderá se autorregular de conforme. Então, assim, não é só as pessoas neurodivergentes, as pessoas comuns, a gente passa por crises, né? E às vezes até a pessoa está passando por outros momentos em casa, outros momentos fora do trabalho e que ela precisa de um espaço também para ela se concentrar melhor no trabalho. Então, essa sala também pode ser utilizada para isso, porque assim ela vai render mais se ela tiver um descanso antes. Então, ela também tem essa característica, a sala também são para essas pessoas. Nessas situações que a pessoa se sente assim no limite, a sala passa a ser um refúgio. Quantas vezes nós passamos por situações que a gente gostaria de ter um cantinho, né? Um cantinho quieto, um cantinho sossegado, um cantinho isolado para a palavra técnica é autorregulação, mas é se voltar para si mesmo, né? Se concentrar, relaxar. Então, é isso, é uma sala que pode ser utilizada por todos nesses momentos aí. Então, os funcionários, os que estão na Câmara hoje, terceiros, prestadores, a Guarda Civil Metropolitana, numa situação assim, hoje tem um refúgio, né? Acolhedor, que garante a privacidade, né? E a pessoa pode utilizar pelo tempo ali mais adequado. Perfeito. Existem, acredito que devam existir normas de uso para manter esses equipamentos funcionando em bom estado, para manter a integridade do local. Existem normas e o público pode acessar de alguma forma essas normas de uso? Nós temos o protocolo da sala, o regulamento da sala, que está na intranet da Câmara Municipal. E tem a estrutura, a supervisão da sala está com a supervisão de enfermagem da Câmara para garantir a questão da recepção, do cuidado dos materiais, da higiene, do controle desses materiais, da substituição e de como acessar a sala de uma forma mais confortável possível. Então, na recepção, tem uma colmeia para os calçados, para entrar na sala descalço, que isso também é outro estímulo muito agradável, né? Então, tem as normas são práticas, são compreensíveis, mas assim no sentido do acolhimento, do conforto e da segurança. Na questão de não levar alimentos, não beber lá dentro, né? Tem uma recepção prévia antes de entrar na sala, né? Você pode comer ali, mas na hora de entrar na sala, não.
porque senão você suja os materiais, né? Então, às vezes leva comida com cheiro, fica aquele cheiro, às vezes é agradável para um, mas não é agradável para outro. Então, tem essas questões que a gente regulamentou lá, que está disponível para todos na internet. E essas pessoas, elas podem, caso necessário, entrar com acompanhante. Sim. Quantas pessoas podem entrar na sala? Ó, a gente tem uma capacidade, a gente fala assim, para ficar confortável, dá assim, umas 8, mas pode até 12 pessoas fica confortável ainda, né? Aí tudo depende das características das pessoas que estão usando aquela sala naquele momento, que a gente também tem que controlar isso, né? Eu não posso deixar uma pessoa que está querendo um silêncio com outra que quer só brincar, se divertir ali naquela sala, porque é aquilo que ela está precisando. Então, mas apesar de a gente ter esses fones anti-ruídos, ter outras coisas, mas tem que ter um limite também para deixar acolhedor para todos. Eu queria saber um pouco mais da estrutura, porque a gente já falou dos equipamentos, né, dos brinquedos, do fone. Como são as instalações? E até mesmo falar um pouco mais do uso desse fone anti-ruído, para que ele serve, para que serve cada coisinha que está dentro da sala azul. Bom, a sala azul ocupa uma área que conta com uma recepção com 2 poltronas, mais um banco com colmeia para receber os calçados. Tem uma rampa de acesso e tem a área propriamente dita da sala azul. É um espaço amplo, com uma área para crianças, uma área bem assim, muito bonita para as crianças, e nós notamos como é atraente para as crianças quando deparam com os objetos, a decoração, e tem a outra área que é uma área mais para os adultos, né? Quanto à especificidade dos objetos, a Márcia pode falar, dar alguns exemplos. A gente tem, assim, para adultos, a gente tem a poltrona reclinável, a gente tem os puffs, que é tanto agradável para as crianças quanto para adultos. Tem os puff infantil, tem os puff adultos, tem também o almofadão, caso a pessoa queira deitar mais no chão, assim, ficar mais confortável. Então, o piso é todo de EVA. Então, isso já gera um conforto para eles. Então, tem a luminária também, que é de bolhas, né? Que aí ela muda a cor. Então, tem aquela questão da cromoterapia também, que muda a cor, que deixa mais calmo. Tem o difusor de aroma, caso a pessoa... Porque não é todo mundo que se dá com essência, então tem que saber se a pessoa quer, se a pessoa não quer. Por isso a gente tem a recepção. E aí, se a pessoa achar que isso vai me acalmar, aí a gente também tem o difusor, a gente liga conforme o gosto da pessoa. Tem várias essências lá que a gente pode introduzir. E tem a parte da infantil, que tem os brinquedos de madeira, os brinquedos mais de texturas diferentes, os livros sensoriais e livros de histórias também. Perfeito. Nós, infelizmente, precisamos encerrar nosso programa, mas eu quero agradecê-los. Foi muito esclarecedor. Também agradecê-los pela contribuição na Sala Azul, que eu tenho certeza que vai mudar muita coisa por aqui, vai ajudar a acolher melhor a população. Obrigada pelos esclarecimentos e a presença de vocês. Nós que agradecemos pela oportunidade. Obrigada, nós estamos à disposição. Perfeito. Bom, gente, o programa infelizmente está terminando por aqui, mas eu te espero que você tenha gostado e venha visitar a Sala Azul pessoalmente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e todo mundo um dia pode precisar desse espaço. Bom, essa edição fica por aqui, mas eu te espero de volta na próxima sexta-feira, a partir da 13h. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @Câmara São Paulo. Até a próxima. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau.
Rede Câmara São Paulo. Sua conexão com a política da cidade. Você está assistindo à Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Inscreva-se também em nosso canal do YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo. Sua conexão com a política da cidade. Já sabemos que a inteligência artificial faz parte do nosso cotidiano, mas no programa de hoje vamos conversar sobre o uso da IA no processo legislativo. Quer saber de que forma essa relação pode ocorrer? Então fique aí, que o Legislativo do Futuro está começando agora. Olá! Eu sou o Carlos Malho, seja muito bem-vindo ao Legislativo do Futuro. No programa de hoje, recebemos 2 especialistas em inteligência artificial para conversar sobre o processo legislativo e a IA. Aqui comigo, Vitor Ferreira, especialista em gestão e tecnologia, e à distância, Alex Vieira, estatístico graduado em sistema de informação e especialista em arquitetura de software. Sejam muito bem-vindos ao programa, privilégio ter vocês dois aqui com a gente, o Vitor aqui comigo e o Alex à distância. Pergunta primeira é a seguinte, é uma questão interessante, né? Essa questão da IA e o processo legislativo, né? Como é que está funcionando isso já, Vitor? E também, Alex, fique atento, fica aí, se você quiser interagir com a gente, tá certo? Fica à vontade, viu? Eu diria que a primeira utilização é em relação a textos, porque o legislativo, como a gente sabe, tem bastante informação e a facilitação dessa informação para o acesso ao público é uma das coisas que a inteligência artificial permite. Ela consegue sumarizar a informação, transformar a informação de texto para áudio, talvez até em um futuro muito próximo gerar vídeo através desse texto para facilitar o acesso para mais gente na população como um todo. Quer acrescentar, Alex, alguma coisa? Sim. Eu diria que também na questão de monitoramento, acompanhamento de demandas de pesquisa, né, sei lá, redes sociais, bases administrativas, onde você poderia aplicar técnicas de mineração de texto ou análise de tendências, detectando demandas públicas de uma maneira mais acelerada, né? Por exemplo, imagina ali os dados movimentando na rede social, e você acompanhando ali de maneira sumarizada aqueles dados de várias pessoas que estão sendo processados, trazidos ali para um ambiente onde você possa classificar e detectar ali uma solicitação da população. E o Vitor tocou num ponto importante relacionado ao processo legislativo sobre a questão do texto. Mas existe também a IA generativa. São chatbots, né? Sistemas que produzem textos, imagens, vídeos. De que forma também esse tipo de tecnologia pode ser aplicado na rotina do serviço público? Na verdade, a gente vê que esse tipo de inteligência já tem sido aplicada há algum tempo, ela tem se aprimorado, o que é importante. Então, por exemplo, no atendimento ao cidadão em diferentes tipos de serviços, ela já está presente. E o que tem melhorado é a questão da humanização desse atendimento. Ela está mais próxima de uma fala humana, tem conseguido entender melhor qual é a demanda, traz menos frustração para quem está ligando ou tentando acessar alguma informação pública. Então, ela está progredindo bem nessa linha, né? E isso tem sido permitido graças aos novos algoritmos que já têm uma capacidade muito maior do que a anterior, com um custo muito mais reduzido. Então, é mais fácil de implementar. É uma maneira de facilitar um pouquinho mais também, né, Alex? Sim, com certeza. Eu diria que a hora, aquele atendimento está morrendo. Então, é um atendimento mais próximo ali da linguagem humana e que seja um pouco longe, um pouco mais longe do vale da estranheza ali, de, eu estou num atendimento de um não humano, né? Então você consegue ali distanciar ou aproximar um pouco mais, né, dentro de um contexto, né, de um problema que a IA pode resolver. E a IA vai ganhando um protagonismo muito importante. Você que está nos assistindo, você está acompanhando o noticiário e tudo mais, as informações, que ela consegue também, ela é uma arma importante no combate à desinformação, né?
A gente sabe que a prefeitura, que os órgãos públicos também já têm condições de utilizar para combater, por exemplo, fake news, Sim. que hoje no nosso meio é um problema seríssimo. Dá já para usar, para ela nos ajudar nessa questão, Vitor? Com certeza. Isso é uma questão quase que gato e rato, né? Conforme você melhora o modo de gerar, você também vai gerar a consequência que é os outros tentarem abusar dessa tecnologia. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o aumento da fake news por conta da facilidade que agora está disponível para todo mundo, né, usar essas inteligências, você também tem inteligências que capturam essas fake news de alguma maneira. Então, uma das coisas que está sendo viável fazer agora e era muito custoso antigamente é a questão de processar grande volume de informação e identificar se essa informação está vindo de uma fonte mais segura, né, e fazer essa triangulação, que é o único modo mais razoável de evitar de uma fake news surgir, né? É claro que sempre vão ter fake news aparecendo em diferentes mídias e, de repente, até em mídias sérias, só que, às vezes por algum descuido, mas dá para você detectar baseado nessa triangulação que a gente vê. Então, sim, está tendo cada vez mais, principalmente com questão de vídeo, com essas novas AIs que conseguem processar vídeo, mas, ao mesmo tempo, também capturar se aquilo lá veio de uma fonte razoável, né? É por aí, né, Alex? Tem essa situação também, porque a fake news é uma preocupação. Agora a IA está chegando para tentar também nos ajudar nesse sentido, né? Sim, sim. Eu diria que transparência é a palavra-chave. Tipo, buscar meios utilizando a IA generativa para monitorar lobbies de mídia, sei lá, buscar aquela disciplinação de capturar contextos, capturar mensagens que têm uma tendência que siga ali um padrão, né? Eu diria que entender padrões de mensagens que podem parecer fake, parecer falsas e atuar em cima dos provedores de informação, dos ICPs, né? Para remover essas informações falsas o mais rápido possível, porque nós sabemos a velocidade que a desinformação propaga, né? Até mais rápido que a informação. Então, buscar identificar mais rápido utilizando a IA generativa pode ser um caminho para combater a fake news. E a gente sabe que a IA chegou para ser uma parceira, evidentemente, da gente, né? Nós estamos em tempos que a inteligência artificial está fazendo já parte das nossas vidas. Como é que ela pode ajudar, por exemplo, as prefeituras, o setor público, para o desenvolvimento de novas políticas públicas? Porque ela tem essa capacidade, né, Vitor? Com certeza. Eu acredito que nessa área a aplicação é muito vasta. Primeiro porque você consegue, como a gente comentou antes, a questão de captação de informação muito melhor do que anteriormente. O processamento dessa informação é muito melhor, então você organiza dados que estão desestruturados numa estrutura que agora é buscável, né? Ela é como o pessoal chama de searchable. Então você consegue obter dados que podem ser imputados em outros sistemas também. Isso permite, por exemplo, a abertura de chamados para um sistema que pode capturar, por exemplo, poda de árvore ou buraco, ou qualquer coisa do tipo. E as outras aplicações mais avançadas, como, por exemplo, atendimento da saúde, onde você pode fazer uma triagem ou fazer um primeiro atendimento até completo, que as prefeituras agora podem utilizar, né? Com baixo custo. No mínimo, né, Alex? Torna realmente mais eficiente, né? No mínimo, torna mais eficiente. Quer dizer, já começa daí, né? Da maneira mais simples é avaliar o impacto da política pública que foi empregada. Tipo, conseguimos capturar, você consegue capturar ali todos o que foi gerado da política, medir o que deu tração e reimplementar ou reforçar também onde a política pública não está funcionando, né? Então, seria como direcionar os recursos de maneira otimizada, né? Hoje, com a IA, você pode simular cenários, gerar leads, né? Leads para tomada de decisão e aí, a partir daquilo ali, seguir com um recurso um pouco mais direcionado. Aproveitando ou complementando, um dos trabalhos que eu fiz na academia é relacionado ao impacto de política pública no desenvolvimento de novos negócios. A gente estudou um grande número de informações de algumas políticas implementadas, nesse caso nos Estados Unidos, e observamos o impacto dela no médio e longo prazo. E um tipo de análise que antigamente não era viável por conta da desestruturação desses dados, e que agora é muito mais fácil. Então, alguém que pega uma informação como essa pode utilizar melhor do que 10 anos atrás, por exemplo, né? A inteligência artificial, olha só,
ela pode ajudar a mapear as desigualdades e identificar regiões com maiores necessidades sociais. E como esse cruzamento de dados, aí vai a pergunta, seria coletado para o planejamento urbano? Quer dizer, é mais uma função que ela pode trazer para mapear desigualdades, quer dizer, que é uma coisa tão importante. Uma cidade, por exemplo, como São Paulo, uma cidade gigante, né? Claro. Mais de 12 milhões de habitantes. Como é que funciona, Vitor? Nesse caso, normalmente o que a gente observa são padrões de utilização de serviços. Então, se a gente olhar que uma região está sempre solicitando um tipo de assistência, vamos dizer, de saúde, fica mais claro que se tiver um posto de saúde naquela região ao invés de uma outra, será mais eficiente. Então, a inteligência artificial permite esse tipo de análise muito mais dinâmico, que além de ser mais assertivo, também vai ser mais barato, porque você vai saber o que implementar e onde implementar, não tem margem de erro tão grande quanto antigamente. E essa coleta de dados, né, Alex, ajuda demais aquele que está planejando, ao planejamento urbano de uma cidade. Exato. Eu vejo a IA como ferramenta de auxílio à tomada de decisão. Então, capturadas as informações, gerado aquele log desses dados e de uma maneira mais simples, colocados em um mapa para quem toma a decisão poder direcionar esse recurso, já fica muito, eu diria que muito fácil, né, de identificar pontos focais e predizer quais que seriam os outros pontos que vão precisar de auxílio ali ou de alguma ação do Estado junto àquela demanda, né, daquela região ou das demais regiões. Quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Eu vejo também uma possibilidade de diminuir justamente a diferença social por permitir com que pessoas que antes não tinham voz passem a ter voz, mesmo sem elas terem que diretamente fazer alguma ação, por exemplo, ficar ligando para a prefeitura, alguma coisa para se representar. Porque justamente observando o comportamento da região, você já consegue observar isso. Então facilita bastante a integração da população no sistema. E está também facilitando uma integração que é tão importante numa cidade como São Paulo, que a gente pode dar como exemplo. Outro dia eu parei num sinal de trânsito e o sinal estava vermelho para mim e estava verde para a travessa. Não passava nenhum carro. Aí comecei a contar, falei, puxa vida, mas não passa nenhum carro. E aí a gente entra numa questão também de mobilidade, que a inteligência artificial pode ajudar demais, que são os semáforos inteligentes, né? A gente já está notando que em vários lugares do mundo, o sinal percebe que não está vindo ninguém. Existe lá a inteligência artificial falando, opa, não está indo ninguém lá, deixa eu abrir para esse cara que está esperando aí, Exatamente. Que era o meu caso. Isso também pode ajudar muito e trazer cada vez mais novidades para melhorar o trânsito, por exemplo, numa cidade que nem a nossa, né? São Paulo tem uma necessidade bem grande sobre isso. Sem dúvida. E aí a gente estava até comentando que não só para o semáforo, mas a integração entre ônibus, metrô e outros meios de transporte que podem fornecer informação para o usuário antes de estar no local, já se planejar. Então, se a rota do ônibus, por exemplo, está muito congestionada, o usuário pode decidir talvez usar uma outra rota ou esperar um pouco mais antes de ir para lá. E é a mesma coisa para quem está dirigindo, né? Também tem essa vantagem. A questão do semáforo é legal porque o semáforo, se você pensar na inteligência que ele precisa, em teoria não deveria ser muito complicado. Você contou alguns carros e passa. Mas, num modo mais tradicional, você tem que primeiro gravar o que está acontecendo, identificar na imagem o que é carro, quantos carros tem em cada um dos locais. E muitas vezes não adianta também só abrir esse farol. Tem que pensar como é que você vai abrir os faróis ao redor para poder manter o fluxo rodando. Então, o problema que parece relativamente simples, complica rápido, mas com o uso da inteligência artificial ele ainda assim está sendo fácil de ser implementado. E a tendência é crescer cada vez mais nessa questão da mobilidade, a inteligência artificial, né, Alex? Sim. Eu diria que a mobilidade urbana é um desafio. Esse desafio vem de algoritmos de otimização, modelos preditivos de trânsito. Essa questão do semáforo é interessantíssima, porque hoje você pode coordenar aberturas de semáforos com eventos que possam vir a acontecer nas vias, com estruturas de padrões, né, de movimentação das pessoas nas vias. Então, daria para, por exemplo, planejar uma rota de um determinado evento baseado em vários outros eventos periféricos que estão acontecendo no sistema e gerar rotas personalizadas para cada usuário da via
para poder justamente organizar aquelas pecinhas no trânsito, né? Como se eles estivessem se encaixando e seguindo até chegar no objetivo, né? Sem dúvida nenhuma. A conversa tá boa, né? Olha, nós vamos rapidamente para o intervalo, tá? Aproveite para fazer aí sua inscrição no nosso canal do YouTube e nos seguir nas redes sociais. Nós voltamos já. Quer saber o que acontece na política da nossa cidade? Então é hora de acompanhar a Rede Câmara São Paulo. Uma programação transparente e pensada para te trazer informação direto da fonte. Estamos de volta com o Legislativo do Futuro, que hoje fala sobre inteligência artificial no processo legislativo. Vitor e Alex, nossos convidados, como garantir que os dados utilizados pelos sistemas de IA sejam seguros